Primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Abião imita a impiedade de seu pai Roboão. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião começou a reinar sobre Judá, e 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalom, e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias o Heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais dos sucessos de Abião e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. E Abião dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa é bom rei sobre Judá. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalom. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E à casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon e a Abdã, e a Abel-Bet-Maaca, e a toda a Quinerote, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto ao mais de todos os sucessos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, é mau rei. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Asa, da casa de Issacar, e feriu-o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo o Israel cercavam a Gibeton. E matou-o Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar.
Sucedeu, pois, que reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério de seu servo Aías o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto ao mais dos sucessos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. A profecia de Jeú contra Baasa, rei de Israel. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei à tua casa como à casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves dos céus o comerão. Quanto ao mais dos sucessos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá seu filho reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. A conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se, em casa de Arza, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, e o feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouvindo dizer o povo que estava acampado, Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo o Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército, no arraial. E subiu Onri e todo o Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei a fogo, e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos sucessos de Zinri e à conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri vence a Tibne e reina. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibne, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri.
Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibne, filho de Ginate. E Tibne morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. E Dissemer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Dissemer, Senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Onri, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iléu, o betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias.
E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.